Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, boa tarde. Olá. Depois de um tempinho a gente está aqui de volta com mais um vídeo com o tema da catequese, dando continuidade ao tema anterior, do vídeo anterior que a gente tinha passado sobre a história de José, da ida de José ao Egito. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 41. Eu vou falar uma partezinha para vocês aqui na passagem da Bíblia e daí depois o Anderson vai dar continuidade. Bom, então, capítulo 41, versículo do 1 ao 7. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo, de onde saíram 7 vacas belas e gordas, que se puseram a pastar no capinzal. Mas eis que saíram em seguida do mesmo Nilo 7 outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas, e o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíram de uma mesma haste, mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas magras e ressequidas pelo vento do oriente. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias. E o faraó despertou. Era um sonho. Então, vocês lembram que o José ele interpretou lá na prisão o sonho do copeiro e do padeiro, que eles tiveram sonhos também, né? E José era muito ungido por Deus, ele estava sempre em oração, Deus revelava os sonhos para ele. E como a Cátia disse agora no capítulo 41, depois de 2 anos que se passou, o faraó ele teve um sonho. 2 sonhos na verdade, né? Foi um com as vacas magras e gordas, né? Que as vacas magras comiam as vacas gordas, e das espigas. As espigas boas e as espigas ruins. As espigas nasceram as espigas boas, depois as espigas ruins começaram a estragar as espigas boas. O que acontece? O faraó sabia que José era ungido por Deus, só que ele estava preso. E José sentiu no coração assim, não, se ele é ungido mesmo, ele vai interpretar meu sonho. Ele foi lá e mandou chamar José. Fala assim, vai lá naquele prisioneiro lá, e eu sei que ele é diferente, chama ele para mim aqui no palácio. O faraó falou. Daí ele veio e ele perguntou a José, eu tive um sonho desse jeito, qual que é a interpretação? Só você pode fazer isso. Daí José fala assim, daí está no capítulo, está no versículo 16. José respondeu ao faraó, quem sou eu? Deus quem dará uma resposta favorável ao faraó. Porque ele falou assim, eu não sou eu não sou ninguém. Quem age em mim é o Senhor, Ele que me revela para mim poder falar. E daí ele foi conversando com o faraó e o faraó foi repetindo, eu tive um sonho assim, das vacas gordas que eu via num pasto assim, e de repente eu vi as vacas magras, começou a comer todas as vacas gordas, depois eu dormi e depois de novo, daí eu peguei e eu vi espigas bonitas assim brotando no milharal, de repente aquelas espigas ruins começaram a danificar as espigas boas. Daí eu acordei de novo, eu fiquei muito perturbado com esse sonho. Daí ele falou, José, por favor, me fala o que está acontecendo. E José foi lá e interpretou o sonho para ele. Só que eu não vou falar o sonho porque eu quero saber da resposta, porque vai ser uma pergunta no final, tá? E daí José falou para ele, lá no capítulo, no versículo 31, e ninguém mais saberá o que era abundância. O faraó repetiu, e o faraó falou assim no versículo 32, se o sonho do faraó se repetiu 2 vezes é porque o fato está bem decidido na parte de Deus. Deus logo realizará. José falou isso para ele no versículo 32. Se o sonho do faraó repetiu 2 vezes, é uma confirmação. É uma confirmação, porque repetiu 2 vezes que tipo, uma coisa boa vai acontecer, só que depois vai acontecer coisa ruim. Então
ele falou assim, vamos se precaver. José falou, vamos se precaver que vai acontecer por uns anos coisas boas, depois vão vir coisas ruins. E nisso o faraó se alegrou e contentou com a resposta de José. Ele falou na hora, ó, pegue esse rapaz e tire ele da prisão agora. Agora, eu vou exaltar esse rapaz aí, o José do Egito. Então o faraó foi tocado por Deus e Deus exaltou José do Egito. Ele foi tirado da prisão. O faraó pegou, colocou as melhores vestes nele, colocou aliança de ouro, corrente de ouro, pôs sandália nos seus pés, deu o melhor carro de cavalo para ele daquela época. Tudo engrandeceu ele, exaltou ele de uma forma que nem ele acreditava que estava acontecendo. Para vocês verem, ele ficou assim mais de 10 anos preso para depois acontecer tudo isso com ele, para o faraó acreditar nele, para o faraó tipo ter a revelação que ele queria, né? E daí fala aqui no versículo 41, e o faraó continuou, veja, coloco em você, José, à frente de todo o país. Então o faraó tirou da mão o anel de selo e o colocou na mão de José, vestiu com roupas de linho fino e colocou no pescoço um colar de ouro. Depois fez José subir sobre o melhor carro que havia depois do seu e proclamar à sua frente, de joelhos. Assim José foi colocado à frente de todo o Egito. O que aconteceu? Ele falou assim, ó, você vai ser o governador do Egito. Você vai administrar todas as minhas coisas, porque você mostrou para mim coisa que ninguém conseguia fazer. E foi aí que Deus foi agir na vida do José. E ali vieram aqueles tempos bons, né? A terra dava a sua plantação, a sua semente, seus frutos, ninguém passava fome, né? Os animais tinham todo tipo de alimentação. Só que depois que passaram os anos, começou a vir as coisas ruins, começou a faltar coisas nas plantações, tal, não tinha chuva e todo mundo começou a passar fome. E foi aí que deu certo mesmo a revelação que Deus falou para José e confirmou tudo que o faraó queria ouvir. E foi aí que ele foi exaltado. A gente vai continuar no próximo vídeo, tá? Mas aqui tem uma pergunta para vocês. A pergunta é: qual foi a interpretação dos dois sonhos semelhantes que José deu ao faraó? A gente vai ficar aguardando a resposta de vocês. E se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente, perguntar, que a gente está aqui para responder. Tá? Estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.